Vamos gravar. Bom, pessoal, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a filosofia, tá bom? Mais especificamente, a filosofia no seu ponto político, tá bom? Falaremos um pouquinho sobre a filosofia política moderna, ou seja, a gente vai a partir da Idade Moderna, a partir do Renascimento, né? Que a gente já falou um pouquinho no início do nosso ano letivo, e nós vamos, a partir desse momento, estudar os pensadores e os filósofos que contribuíram para essa vertente do pensamento filosófico, tá bom? Então, mas antes disso, eu queria só definir com vocês alguns conceitos simples de vocabulário para a gente se entender, para vocês entenderem o que eu estou falando quando eu falo, por exemplo, de política, de cidadania, de poder e assim por diante, tá bom? Quando eu falo de política, tá bom? E aí é um sentido mais aristotélico da frase, não é? O conceito mais aristotélico, a gente fala da atuação humana no sentido de dirigir ou governar, tá bom? A cidade, né? O Estado e o bem público. Por quê, pessoal? Em política, uma coisa que tem que ficar muito bem separada, os gregos foram os primeiros a pensar essa separação. Uma coisa é o bem privado, né? Bem privado é o que é meu, tá bom? Minha casa, meu carro, minhas roupas, o meu jeito de pensar, o meu jeito de me comportar e assim por diante. Isso é privado, porque ele fica na esfera íntima, tá bom? Diz respeito única e exclusivamente a mim e a minha esfera íntima de relacionamentos, tá bom? Mas quando eu falo de bem público, eu estou falando de um bem, de uma coisa que pertence a todos. Daí a origem da palavra república, né, do latim res publica, a coisa pública. O governo da república, o governo da coisa pública. Já que vivemos em um Estado, né, Estado com letra maiúscula, vivemos um Estado com letra minúscula, Bahia, Estado com letra maiúscula, Brasil, Estado com letra minúscula, Bahia, e cidade, Itabuna, ou Ilhéus, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou qualquer outra coisa. Existem bens que são comuns a todos os cidadãos pertencentes àquela cidade, estado, país. Tá bom? E esse bem público, ele diz respeito a todos. Um exemplo simples, uma praça. O banco que está na praça, ele é de todos os cidadãos. Ele é meu também, em certo sentido, mas ele não é meu no sentido privado. Ele é meu no sentido público. Então, por exemplo, eu não posso pegar o banco e levar para casa. Foi com o dinheiro do meu imposto que aquele banco foi posto ali. Mas ele foi posto ali num espaço público para que as pessoas usem ele num espaço público. O dinheiro gerado por impostos, que o prefeito ele utiliza para administrar a cidade, o governador, o estado, o presidente, o país, ele deve ser utilizado para servir aos interesses públicos. Daí, quando ele serve a interesses privados, a gente considera isso corrupção. A gente considera isso errado, isso é um crime. O dinheiro deve ser utilizado para benefício público. Ah, professor, mas na minha rua ela já é asfaltada, estão utilizando dinheiro público para asfaltar outra rua lá do outro lado da cidade. Ok, mas o dinheiro que o indivíduo que mora do outro lado da rua, do outro lado da cidade, que não tem uma rua asfaltada, o dinheiro que ele paga de imposto serve para asfaltar a rua dele para manter o asfaltamento da sua. Então, reparem que o dinheiro público é um dinheiro coletivo. Né?
E não tem essa de, eu pago mais imposto, eu tenho mais direito, o sujeito paga menos imposto, eu tenho menos direito. Não, é coletivo. Ora, se ele é um bem público, ele tem que ser administrado coletivamente. Daí a política, né? Da origem da polis, cidade. Nós, indivíduos, seres humanos, é que temos que governar as nossas cidades e resolver entre si os nossos problemas. Bom? Cidadania. Cidadania, hoje, é a participação na tomada das decisões do funcionamento da sua cidade, estado, país, né? Vocês já entenderam? Então, você exerce a cidadania quando, por exemplo, você vota. Isso é uma das facetas da cidadania. Não é a única, tá bom? Não há uma mais ou uma menos importante. Então, quando você exige do vereador, do deputado, do presidente, do governador, do senador, seja quem for, melhoras para a sua cidade, né? Estado / país, você exerce a cidadania. Quando você ingressa, por exemplo, com uma ação civil pública pedindo para resolver um problema da sua cidade específico, você está exercendo a cidadania. Você está ativamente participando do jogo político. Você não precisa necessariamente ocupar um cargo político. Você pode, mas não necessariamente precisa, né? O poder político também está na mão dos cidadãos. Não ficam só nos cargos políticos, não. Tá bom? Essa é a primeira parte. Bom, e o poder? O que eu falo? O que significa poder para a filosofia? Pessoal, quando eu falo de poder em filosofia, eu estou falando da capacidade de agir dos indivíduos, ou enquanto indivíduo ou enquanto participante de um coletivo, né? De um movimento social, de um coletivo de classe, raça, cor, religião, gênero, qualquer coisa que seja. Então, o poder é a capacidade de agir e produzir efeitos sobre as pessoas. Por exemplo, poder que um pai exerce sobre os filhos. É poder, por quê? Porque eu exerço um efeito sobre eles. Olha, tem que fazer A, não pode fazer B. O filósofo Michel Foucault ele vai dizer que todas as relações sociais são relações de poder. Por quê? A gente não precisa ter... O poder não é só poder político, né? Não é só o poder do delegado, do juiz, do prefeito ou qualquer coisa do tipo. Tem o poder chamado social, que é esse que o Michel Foucault se refere. Então, esse poder social torna o homem, nós seres humanos, nós somos ao mesmo tempo sujeito de poder e objeto do poder. Isso quer dizer que eu, quanto professor, exerço poder sobre os meus alunos, mas os meus alunos também exercem poder sobre mim. O que é poder? É a capacidade de produzir efeito. Então, eu posso agir dizendo, olha, pessoal, nós vamos estudar só o capítulo 1 e 2 para a próxima prova que eu decidi puxar para a semana que vem. Eu posso fazer isso. E vocês podem dizer, não, professor, mas semana que vem a gente já tem outra. Será que é possível isso deixar para a próxima semana? Tá bom, ok. Fizemos política, negociamos uma saída que fosse boa para os dois lados. E nesse caso específico, os alunos exerceram poder sobre mim porque eles produziram um efeito. Pediram para trocar a data da prova e, nesse caso, conseguiram. Okay? Poderiam não ter conseguido, por exemplo. Mas esse é um exemplo muito simples de política. A política ela é a negociação no bom sentido, né? Da gente juntos chegarmos a uma solução que seja benéfica para todos os envolvidos, tá bom? Isso inclui exigir e inclui ceder também. Nesse exemplo que eu dei para vocês, o professor cedeu, tá bom, não é na semana que vem, é na semana depois, se fica melhor. Eu poderia não ter cedido, poderia ter dito, olha pessoal, tem que ser semana que vem, porque é ordem lá da direção e vocês vão ter que se adaptar. Então, reparem, viver em sociedade
Isso é uma coisa importante de vocês saberem. A sociedade, ela a gente falou isso em sociologia também. A sociedade, pessoal, ela é permeada por conflitos. E o conflito não precisa ser um conflito violento, mas é um conflito de posicionamentos, é um conflito de interesses. No exemplo que eu pus para vocês, há um conflito. O professor quer para 7 dias a prova, os alunos precisam que seja para 14. Há um conflito. São 2 posicionamentos diferentes sobre o mesmo tópico. Como é que a gente resolve isso? Política. Vamos negociar. Vamos chegar a um termo que seja adequado para os 2 lados. Essa é a novidade da política que eu tinha explicado para vocês na aula de sociologia e volto a explicar agora. A novidade da política grega é a gente poder resolver os conflitos sem apelar para a violência. É a gente chegar num meio termo que seja adequado para os 2 lados, tá bom? O mais adequado possível. Quando a gente fala de poder político ou institucional, aí sim a gente está falando de uma forma de poder social, mas que é exercido pelo Estado. Então, por exemplo, o poder de polícia, ou como o Max Weber, o sociólogo Max Weber vai dizer, o monopólio da violência, ele é exercido única e exclusivamente pelo Estado e pelas suas instituições. Tá bom? Exemplo, cometi um crime, assaltei uma loja, beleza, fui pego pela polícia, em flagrante, tá? O policial investido do poder político, poder que não é dele, indivíduo, é do cargo que ele ocupa, ele pode me prender. Ora, não está lá na Constituição que eu tenho direito à liberdade? Tem. Mas também está escrito que você não pode cometer crime, senão você perde sua liberdade temporariamente, né? Que é a prisão, no caso. Então, beleza, fui preso em flagrante. Mas o policial, ele não pode me julgar, ele não tem esse poder, né? A gente falou, o poder político está pulverizado, que é para que ninguém seja muito poderoso. Então, vai me levar para a delegacia. Lá vão fazer os trâmites normais, tudo bem. Digamos que eu já seja preso temporariamente. Ok. Eles vão mandar, o processo vai seguir o seu caminho, até chegar na mão do juiz, e o juiz, poder institucional, né, da figura do juiz, não da pessoa que ocupa o cargo, ele vai dizer, opa, a lei está dizendo aqui, não pode roubar, pena de tantos anos. Tantos anos de pena. Eu vou ser preso. Isso é uma forma de violência? Sim. Eu não quero ser preso. Estão perdendo contra a minha vontade. Mas o Estado pode fazer isso, contanto que esteja previsto em lei e eu, de fato, tenha cometido um crime. Por isso que é necessário provar diante do juiz. O juiz não pode sair dando sentença à torta direita. Tem que ser necessário que fique provado, comprovado, que eu tenha direito de recorrer à decisão daquele juiz, caso eu não concorde com ela, daí as chamadas instâncias, né? Para que um outro juiz reveja o meu caso. E aí fica sentenciado. Exemplo, 5 anos de prisão. Beleza. Contra a minha vontade eu vou ser encarcerado. Isso é uma forma de violência. E só quem pode fazer isso é o Estado. Eu, indivíduo, Washington, eu não posso mandar prender por 5 anos uma pessoa. Ainda que ela tenha cometido um crime. Por quê? Porque eu não tenho esse poder político. Né? E se eu for juiz? Quem vai mandar prender é o juiz, não é a pessoa, Washington. E no dia que eu me aposentar do cargo de juiz, eu não levo o poder comigo. O poder fica no cargo para a próxima pessoa que ocupá-lo. E, assim, e o mesmo é com o poder com o prefeito, com o delegado, com o sargento da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Então, reparem, o poder é institucional, ele não é pessoal, tá bom? O poder pessoal que a gente vê aí é o poder que eu, enquanto indivíduo, tenho de influenciar pessoas. Seja pelo meu carisma,
seja pelo conjunto de ideias que eu exponho, por exemplo, os grandes líderes de movimentos sociais ou de movimentos religiosos, que a gente tem N desses exemplos por aí. Então, e pode ser um líder com poder pessoal para o bem ou para o mal, né? Então, nós temos, por exemplo, Hitler como uma pessoa com poder pessoal, um poder carismático, vai dizer o Max Weber. Ele pode usar para uma coisa ruim, mas ele não é filho de gente importante, ele por acaso ocupou um cargo político, mas antes de ocupar um cargo político, ele já arrastava multidões. Poderes religiosos, por exemplo, como os grandes religiosos da vida, Jesus, Maomé, Moisés, eles, do ponto de vista humano, sociológico, tá bom? Eles não eram filhos de reis, não eram gente importante, eram pessoas humildes que, no entanto, pela sua capacidade de liderança, pelo seu poder pessoal, arrastaram multidões. Mahatma Gandhi, né? Martin Luther King, Antônio Conselheiro aqui no Brasil, eram líderes com poder pessoal, reparem, eles não tinham nenhum cargo político, tá? Só o poder de influenciar. E existe também o chamado poder simbólico, que ele atua aí já mais no campo abstrato, né? No campo das ideias, no campo de criar as realidades e os sentidos no mundo, por meio de símbolos, como, por exemplo, o poder simbólico. O poder religioso é um poder simbólico. O poder dos comportamentos. Opa, é feio fazer isso, é errado fazer aquilo. Na igreja você tem que se comportar desse jeito, senão você vai ser punido pela autoridade maior. Você não... O poder da moral. Tudo isso é um poder simbólico, que ele legitima, né, a dominação. Que legitima a forma de um homem ou de uma instituição exercer poder sobre os indivíduos, tá bom? Esse é a nossa definição de poder, tá bom? O uso do poder ele pode se dar de forma sutil ou de forma violenta. Poder sutil, poder pessoal. Se eu sou um grande líder, eu posso convencer pessoas a me seguirem. Não estou obrigando ninguém a me seguir. Não estou ameaçando de violência ninguém. O poder simbólico costuma ser um poder sutil. Né? Não faça isso porque Deus está vendo. Não faça isso porque as pessoas vão te julgar. Não faça isso porque a sociedade condena quem se comporta de tal forma. Então, repare, ele é um poder, ele é uma forma de repressão que ele joga para uma entidade abstrata, tá bom? Deus, a sociedade, o homem do saco, o vizinho, a capacidade de te punir, tá bom? Mas é uma forma sutil, porque na prática não há violência, tá bom? Só a ameaça da violência. Ele pode se usar de forma violenta mesmo. Então, digamos que eu esteja cometendo um crime, esteja, sei lá, vendendo armas, a polícia estoura lá o local que eu estou usando para armazenar armas, né? A gente troca tiros, uma pessoa morre e quem está vivo eles levam para a cadeia. E pode fazer isso? O Estado pode, mediante situações bem específicas. Pode sim. Pode sim. E eu vou preso. E ponto final. Eu estou cometendo um crime, eu resisti à prisão, ponto final, está tudo ali previsto dentro da lei. Né? O ideal é que não seja de forma violenta, mas se for necessário, o Estado pode fazer isso. E eu, indivíduo, Washington, eu não posso pegar uma arma e sair por aí estourando locais de venda de substâncias ilegais. Eu não posso fazer isso, eu não tenho esse poder. Né? Por mais que outras pessoas estejam cometendo crime, eu, indivíduo, não tenho esse poder. Tá bom? Grande novidade da política grega, que vai ser muito utilizada, né? Vai ser um parâmetro para os filósofos da política, que é o seguinte: a política grega ela é normativa. O que isso quer dizer? Que ela estabelece um conjunto de normas para estabelecer, para detectar
O que é um governante virtuoso, ou seja, um governante bom, capaz? Eles estão dizendo assim, ó, para você ser um bom governante, você tem que fazer A, B, C e D. Essas são as normas, né? Normas barras regras. Se você fizer isso, você vai ser um bom governante. Exemplo, o Aristóteles, quando diz que o governante tem que pensar no bem público, no bem coletivo, se ele age pensando no bem coletivo, é uma norma, é uma regra, ele é um governante virtuoso. Ele é um bom governante. E como é que a gente faz isso? É outra característica da política grega. Ela é prescritiva. Ou seja, ela prescreve, ela indica formas de identificar e caminhos a seguir para você ser considerado um bom governante ou um mau governante, para que um governo seja bom ou que um governo seja corrompido. Então, por exemplo, ela prescreve, ela indica o caminho de que os governantes devem respeitar as leis. Se elas não são boas, se elas merecem ser revisadas, é outros 500, né? Que aí, claro, merecem ser revisadas. Mas agora, o bom governante não pode passar por cima das leis só porque ele acha que as leis são inadequadas, que elas podem melhorar. Não é. Ele tem que seguir as regras e as leis. Se ele não faz isso, ele não é um bom governante. Se ele não faz isso, o governo dele não é bom. Se ele faz isso, a política que ele pratica é corrupta, corrompida. Não é boa. Então, reparem que os gregos, eles estabelecem um conjunto de normas e de regras a serem seguidas para que um determinado governo seja considerado bom, tá? Aí, posto isso, e principalmente nessa última frase aqui, a gente carrega ela para estudar um indivíduo que a gente já vai ver daqui a pouquinho, que é o Nicolau Maquiavel, tá bom? Já volta um pouquinho de slide aqui. O Maquiavel ele vai se deter sobre essa questão do governo normativo e prescritivo, tá bom? Antes disso, o que é soberania? Soberania, pessoal, ele é um conceito jurídico, político, que ele indica o poder de mando de última instância em uma sociedade política. Traduzindo isso para o nosso português. Soberania, pessoal, é a capacidade que um Estado, uma instituição política tem de exercer poder político dentro de um território. Exemplo prático. O prefeito da cidade X, ele exerce soberania dentro daquela cidade. Exemplo, o prefeito de Ilhéus exerce soberania dentro do território ilhéense. O professor, ele pode exercer poder político na cidade de Itabuna? Não. Por quê? Porque a soberania dele está geograficamente localizada. Tá bom? Então, reparem que a soberania, ela é um conceito político-jurídico, mas ela se manifesta no território. O presidente da República do Brasil, ele exerce o cargo, né, perdão, de presidente da República do Brasil, ele exerce soberania dentro do território brasileiro. O Congresso brasileiro dentro do território brasileiro. O Congresso brasileiro não pode editar uma lei para funcionar no Paraguai e vice-versa, porque todos os estados têm soberania e essa soberania é, segundo as regras do direito político internacional, inviolável. Tá bom? Só o Estado pode exercer, dentro do seu respectivo território, poder.
Ah, professor, mas tem os acordos internacionais, né, que o Brasil aí pode aderir. Perfeito, não é um acordo? Se é um acordo, eu decidi. Eu estou exercendo a minha soberania de dizer concordo. Eu poderia exercer a minha soberania de dizer não concordo. Então, repare, a soberania está nisso. Até quando você concorda, você está exercendo a soberania. Quando você discorda, você também está exercendo a sua soberania. Tá bom? Então, reparem que esse conceito de soberania é muito importante para a gente também entender o exercício do poder político. Feita essa apresentação de conceitos, então vamos para o primeiro pensador, para o primeiro filósofo político moderno, que é o Nicolau Maquiavel. Tá bom? É uma figura é uma figura bastante polêmica, tá bom? Enquanto vivo, esteve longe de ser uma unanimidade, tá bom? Ao contrário, durante seu período de vida, ele foi duramente criticado. Por quê? Muita gente aponta para o Maquiavel a paternidade do que hoje nós chamamos de ciência política, ou seja, a gente estudar como é que o poder político funciona, né? O poder do Estado e assim por diante. O Maquiavel, ele é apontado como o pai dessa linha filosófica chamada de realismo político. Por quê? Vou botar um pouquinho a tela. Quando a gente fala do grego e dos filósofos gregos e depois deles os filósofos cristãos na Idade Média, todos eles apontaram, cada um à sua maneira, o que é o bom governante, ou seja, cada um à sua maneira estabeleceu normas e prescreveu comportamentos. Dizendo, para o sujeito ser considerado bom, ele tem que fazer A, B, C e D. Tá? Se fizer E, ele não é bom. Tá? E, acima de tudo, não havia, até Nicolau Maquiavel, uma separação entre a ética e a política. Então, isso quer dizer, o Maquiavel não está dizendo para o rei, né, para o príncipe, ser imoral, ser antiético. Ele está dizendo que a ética da política é uma coisa, a ética do dia a dia é outra. Eu não posso me pautar pela ética do dia a dia para poder governar. Os problemas do governante são outros, né? São os problemas do dia a dia. Então, eu não tenho que obedecer um conjunto de regras pré-estabelecidas. Daí, ele ser pai do realismo político. Porque ele olha para como exerce seu poder de forma crua, sem idealismos. Daqui a pouco, Viviane, 5 minutos eu concluo, tá bom? Ele se opõe, né? Eu vou começar a fazer essa introdução aqui, depois a gente termina, fiquem tranquilos, tá? Por que isso, pessoal? Ele se opõe ao chamado idealismo. O que Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros filósofos da política estão fazendo é idealismo, é você apontar o ideal. O ideal está no mundo das ideias, está ali na tua cabeça. Mas o que é ideal para mim não é ideal para os outros. Não necessariamente é o real. Repare, o realismo ele está em oposição ao idealismo. O que o Maquiavel quer é olhar como é que se dá o poder na realidade nua e crua. Exemplo. Desde Platão, todos os filósofos políticos, cada um discordava um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, mas todos eles diziam: o bom governante tem que obedecer a moral do grupo ao qual ele governa.
O bom, ó, o adjetivo que eu estou usando, o bom governante, ele deve agir pensando no bem público. O bom governante tem que ser altruísta e pensar no público. O bom governante tem que pensar no público. Compreendam bem essa frase. Todo mundo dizia mais ou menos isso, né? Cada um à sua maneira. E o Maquiavel, e é legal a gente dar uma olhada na trajetória pessoal dele, o Maquiavel ele ocupou um cargo na República de Florença durante o governo dos Médici, que era uma família extremamente poderosa no contexto do Renascimento italiano. E ele ocupou um cargo que seria mais ou menos hoje o ministro das Relações Exteriores, né? Ministro do Interior, algo do tipo. Então, ele era um dos responsáveis pela negociação de acordos entre as repúblicas italianas, e eram dezenas de repúblicas. A Itália era um furdúncio naquela época. Então, enquanto por que ele é realista? Porque os filósofos diziam, não, o bom governante tem que governar pensando no público. Legal. E o que o Maquiavel via? Que na prática os sujeitos eles governavam de acordo com os seus interesses pessoais. Então, o governante do país, da República ABC e D, ele não está pensando, não, se eu fizer esse acordo aqui, o povo vai se beneficiar tanto, ele não está nem aí. Ele está aí para o seu poder. Por que mantém ele no cargo? Ele está aí para as relações, para os jogos de guerra, para os jogos de disputa com os seus vizinhos. Sabe? Não estou interessado em saber se o povo vai gostar do que eu faço. Eu não quero que o país ali do lado tome meu território. O que eu não quero é que aquele país ali de cima me atravesse o comércio e eu fique aqui pobre. Estou interessado na população. Então a gente vai ver que o Maquiavel ele olha a realidade nua e crua, como o poder se exerce de forma nua e crua. Por isso que ele é realista. Por isso que ele se opõe ao idealismo. Por isso que, basicamente, o que ele diz. Enquanto todo mundo fala que governa para o povo, na prática, os governantes só governam para si. Se é essa a realidade, então eu vou estudar essa realidade. Eu vou ficar estudando fantasia, não. Tá bom? Então, esse é o ponto de partida do pensamento maquiavélico. É a realidade concreta. É ver que uma coisa é o exercício do poder, a outra coisa é a religião, uma coisa é o exercício do poder, outra coisa é a ética. Tá bom?